Nós iremos começar com esse problema, aliás, com um problema que eu não descrevi ainda a vocês. Esse problema que iremos propor é uma versão das várias que existem do paradoxo de Zenão. Ok? Do que consiste o problema? Nós imaginamos que queremos percorrer uma linha que começará em um ponto inicial que a gente vai chamar de 0 e até um certo ponto que nós iremos chamar de 1. Você pode imaginar a distância desse ponto inicial até o ponto final como sendo 1 quilômetro, por exemplo. Ok? E se alguém vai percorrer desse ponto inicial até o ponto final, naturalmente a pessoa tem que passar exatamente pelo meio do percurso. Então o meio fica mais ou menos aqui e nós iremos colocar aqui, ó, 1/2, meio. Dessa forma, uma primeira parte do percurso, podemos assim dizer, é metade do nosso percurso total. Eu vou colocar aqui 1/2, que é a metade. Agora, depois que você anda metade do percurso, ainda lhe resta o quê? Mais a outra metade do percurso para chegar até 1. Entretanto, se seu percurso é contínuo, se você vai direto daqui até aqui, naturalmente você tem que passar pela metade desse segundo percurso aqui. Então, você vai passar por este ponto que fica bem no meio. O ponto que fica bem no meio aqui é metade desse percurso. Então ele é o quê? Ele é metade desse comprimento aqui. Esse comprimento já mede meio. Então é metade do meio, que é igual a 1/4. Aí a gente vai colocar... vou colocar aqui. Vou colocar aqui 1/4. Vou colocar aqui, ó, 1/4. Ok? 1/4. Ou então coloco assim, 1/2 ao quadrado, melhor, já que é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Beleza. Só um detalhe, para quem não está ciente, calcular metade de um número é o mesmo que multiplicar por meio. A metade de 6 é 6 vezes 1 meio, que é igual a 3. Ok, guys? Por isso que eu peguei aqui nessa parte, eu peguei meio vezes meio. Tudo bem. Então, vamos completando nosso percurso. Então, a gente andou inicialmente metade do caminho, meio, pode ser meio quilômetro, e precisou percorrer mais essa outra metade aqui, mais esse outro pedaço. Então, eu vou colocar aqui mais 1/2 ao quadrado. E ainda falta todo esse pedaço aqui para chegar até 1. Acontece que para nós chegarmos até esse 1, nós também devemos passar pela metade desse percurso. E a metade aqui é o que? É metade deixa eu colocar aqui, desse percurso aqui. Acontece, guys, que esse percurso era o mesmo comprimento desse, media esse valor aqui. Então é metade de 1/2 ao quadrado. Que, fazendo a conta aqui, 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo. Então, aqui vai medir 1/2 ao cubo. Ou seja, tá vendo essa maneira? Deixa eu apagar aqui só para... Vamos colocar de uma maneira um pouquinho diferente para ficar mais claro. Vamos usar setinhas, melhor. Daqui para cá foi a metade, que é 1/2. Daqui para cá foi percorremos 1/2 ao quadrado, ok? E vamos percorrer mais essa metade desse novo caminho, que é 1/2 ao cubo. Pronto. Então, guys, adicionando aqui no nosso percurso, a pessoa que percorreu mais 1/2 ao cubo do percurso. Quando estaciona aqui, para continuar e chegar até o 1,
você precisa percorrer, para chegar até aqui, você precisa naturalmente passar pela metade do caminho. Então, a gente vai fazer mais uma divisória aqui. Ok, mais uma divisória. Precisa passar pela metade do caminho, que deve ser mais ou menos aqui. Quanto é essa metade? Ora, esse tamanho era o tamanho anterior, porque tinha sido dividido ao meio. Então, mais uma vez, vai ser metade do valor que a gente tinha anterior. E dessa forma, nós sabemos que vai ficar 1 sobre 2 a 4. Então, o nosso novo caminho é 1 sobre 2 a 4. Ok? Dando uma ampliada, para a gente continuar, o que daqui para cá foi dividido ao meio. Foi dividido ao meio. Esse pedaço é 1 sobre 2 a 4 e esse pedaço é 1 sobre 2 a 4. Para continuar o percurso e chegar até o 1, naturalmente você tem que passar pelo meio. Você passa pelo meio, naturalmente. E quanto você vai percorrer para chegar até essa outra metade? Daqui para cá, você percorre 1 sobre 2 elevado a 5. Deixa eu ampliar para fazer direito. Tem que diminuir o tamanho da borracha. Vamos colocar no mínimo. Ok. 1 sobre... ainda está grande ainda. Tá. Opa. Acho que eu esqueci de escolher a caneta. Então, 1 sobre 2 a 5. Vamos afinar a nossa caneta para dar certo. Ok, guys. Então, no nosso percurso, para a gente chegar até o fim, nós iremos adicionar 1 sobre 2 a quinta. 1 sobre 2 a quinta. Ok. Continuando, veja bem, quando a gente estaciona aqui, falta ainda só esse pedacinho para chegar, e acontece que para chegar nesse pedaço aqui, se você está percorrendo todo o caminho contínuo, você precisa passar mais uma vez pela metade. E você passa pela metade, você vai ter que andar mais. Se antes você andou 1 sobre 2 elevado a 5, você vai precisar andar 1 sobre 2 elevado a 6. E esse 1 sobre 2 elevado a 6, nós iremos adicionar aqui ao nosso caminho. 1 sobre 2 elevado a 6. Ok? Depois a gente troca a cor. Continuando aqui, ainda falta esse tamanho aqui para nós percorrermos e para chegar aqui no 1. Então, daqui para cá, para chegar aqui, você precisa mais uma vez passar pelo meio. Você precisa andar até aqui. Ou seja, você precisa andar 1 sobre 2 elevado a 7. E assim, guys, sucessivamente. Sempre para você chegar ao próximo ponto, de um ponto ao outro, você precisa passar pela metade. Então, você vai andar mais 1 sobre 2 elevado a 8, mais 1 sobre 2 elevado a 9, e assim sucessivamente, sem nunca terminar. Então, pensando dessa maneira, é como se pelo fato de você ter que passar sempre pela metade do caminho, é como se você nunca conseguisse chegar ao seu destino final. Por isso que há um pouco de contradição aí, por isso que é chamado de paradoxo. E eu não quero entrar em detalhes, mas esse paradoxo foi elaborado por Zenão há muito tempo antes de Cristo, eu não me recordo, mas era para estabelecer uma relação com a questão do infinito. Mas não vamos entrar em detalhes aqui, vamos ao nosso foco. O fato é, guys, que se você fizer essa soma, e se você continuar essa soma sem nunca concluir, você espera que ela tenha um valor. Quanto é que a gente espera que é essa soma? Essa soma aqui, que são exatamente das potências de 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, você somando infinitamente, já que nós percebemos que ela corresponde à adicional desses caminhos, percebemos que
se a gente conseguisse chegar à soma até o infinito, esse caminho se concluiria até aqui. E, portanto, nós esperamos que essa soma aqui tenha um valor igual a 1. É o que a gente espera. Mas acontece, guys, que isso é uma soma infinita. E até então, para nós, somas infinitas não faziam sentido. A gente não tem definição até então para somas infinitas. Nós temos definição para somas finitas. Somas finitas. Então, o que é uma soma infinita? Faz sentido falar em soma infinita? Até então eu sabia somar 2 números, 3 números, 5 números. O próprio computador só sabe somar quantidades finitas. E agora eu acabo de me deparar com um problema que faz todo sentido calcular a soma infinita. Faz todo sentido somar as potências de 2 e o que a gente percebe aqui é que essa soma tende a se tornar 1. Se eu apresentasse isso aqui puramente para vocês, provavelmente vocês não teriam a mínima noção do que seria o valor dessa soma infinita. Mas no momento que essa soma aparece para vocês naturalmente via um problema, você consegue enxergar o quanto de sentido essa soma faz e ainda consegue imaginar qual seria o seu valor. Guys, então, ao que tudo indica, somas infinitas começam a fazer um pouco de sentido. Mas será que realmente faz sentido? Será que é qualquer soma que vai fazer infinita que vai fazer sentido? Ou algumas em especiais? Essa aqui tudo indica que faz sentido e que é 1. Mas se você pegar, por exemplo, vamos somar todos os números naturais. Somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, 8, 9, 10, 11, a todos os números naturais, sem nunca parar. Mais 7, 8, mais 1 milhão, 1 bilhão, 9 trilhões. O que se esperar dessa soma? Se você parar para pensar um pouquinho, essa soma ela vai crescendo indefinidamente, quanto mais você vai acrescentando número. De modo que, se você nunca parar de acrescentar número, espera-se que essa soma aqui também tem um valor que nunca para. Ele vai crescendo indefinidamente. Então nós esperamos que essa soma não tenha nenhum valor numérico. Que ela se torna tão grande quanto se imaginar. De modo a você escrever igual a infinito. Ou seja, essa soma aqui já não faz tanto sentido quanto essa, porque ela está dando infinito. E existem outras somas infinitas que são um pouco mais complicadas. Essa aqui, apesar de não dar um número, a gente tem uma ideia de que é um valor muito grande, ou seja, infinito. Se você, por exemplo, vamos pegar a seguinte soma finita. Vamos somar números 1 com o seu simétrico, 1 com menos 1. Se eu somar 1 com menos 1, que é 1 menos 1, eu posso colocar direto o menos 1, vai dar 0. Agora, se eu pegar essa mesma soma, eu vou colocar 1 menos 1 aqui e adicionar 1, vai dar menos 1. Cancela esse com esse, vai ficar igual a 1. Ok? Vamos fazer o cancelamento bonitinho aqui. Pronto. Se eu me aproveitar dessa soma, 1 menos 1 mais 1, e agora eu subtrair 1, todo mundo se cancela e vai dar 0. Todo mundo, a gente percebe que esse se cancela e esse se cancela com esse. Ok. Agora, se eu pegar a mesma soma, 1 menos 1 mais 1 menos 1, e agora adicionar 1, percebemos que vai dar 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é somando uns com menos uns. Comecei somando só ele com ele, depois adicionei um outro, adicionei um outro, adicionei um outro. Agora vamos fazer o seguinte exercício mental. Vamos somar 1 com menos 1, depois com 1 de novo, depois com menos 1, depois com 1, com menos 1, com 1, com menos 1, e assim, sem nunca parar de somar. Ou seja,
a soma infinita. Olha que interessante. A primeira soma infinita que eu apresentei a vocês fazia todo sentido e a gente ainda conseguiu estimar o seu valor ou especular que era igual a 1. A segunda soma que eu apresentei para vocês meio que fazia sentido ainda, só não dava um número, dava um valor infinito. Agora eu vou apresentar uma soma de números totalmente diferentes. Eu pergunto a vocês, essa soma aqui, qual o valor que nós esperamos que dá? Se você perceber, dependendo de onde você parar essa soma, pelo que a gente já até analisou aqui, ela dá 1 ou ela dá menos 1. Que, aliás, se você somar uma quantidade duas vezes, ó, duas parcelas, deu 0. 3 parcelas, deu 1. Para somar 4 vezes, deu 0. Somar até a quinta, parar na quinta parcela, deu 1. Se você olhar com calma daqui, quando você para numa quantidade de parcela par, dá 0. Somou, parou na segunda parcela, deu 0. 1, 2, 3, 4. Parou na quarta parcela, deu 0. E ímpar dá 1. Se a gente parar para somar, se a gente for somar isso aqui, se fosse até 1 milhão, já que é par, isso aqui daria 0. Se eu fosse parar a minha soma em 1 milhão em 1, que é ímpar, dá 1. Acontece, guys, que essa soma, ela nunca para, por ser uma soma infinita. E já que ela nunca para, já que é uma soma infinita, não tem como dizer se o seu valor dá 1 ou se o seu valor dá 0. Ou seja, qual é a moral da história? Essa soma infinita não faz sentido. Don't make sense. Enquanto nós vimos somas que faz sentido e deu um número, nós vimos somas que até faz sentido, mas não dá um número, existem somas infinitas que não faz sentido. Não há valor para essa soma. Eu vou colocar aqui entre aspas, não faz sentido para essa soma. Não faz sentido um valor para ela, tá? Não faz sentido, vou colocar aqui, um valor para essa soma. Ok. Qual é a moral da história? Se nós trabalhamos com somas infinitas, existem somas que fazem sentido e outras somas que não. E esse é o conteúdo do nosso próximo assunto. Estudar somas infinitas. Já que tem somas que fazem sentido e outras não, essas que fazem sentido, que são as interessantes, as que vão interessar para nós. O que elas têm de especial para fazer sentido? E outra, se elas fazem sentido, tem um valor numérico, qual é esse valor aí? Qual é esse valor numérico? Será que é sempre fácil de encontrar? Por exemplo, essa série que eu acabei de apresentar para vocês, se nós não víssemos isso aqui, provavelmente nós não tínhamos a mínima ideia de qual seria o valor dela. Na verdade, nós não tínhamos nem sequer a mínima ideia se ela fazia sentido. Então, guys, conteúdo, nosso próximo objeto de estudo são esses tipos de soma, as somas infinitas, que são chamadas de séries. A gente vai definir ainda na próxima aula.